acessibilidade, Libras, futebol de 5, o NAT. E aí, já deu para perceber qual é o assunto em revista de hoje, né? Então continue ligado porque o assunto em revista é inclusão. O futebol de 5 se diferencia do futebol de salão pelo fato de os jogadores serem deficientes visuais, mas isso não os impede de jogarem um bom futebol. Você já pensou em jogar futebol com venda nos olhos? Difícil, né? Mas deficientes visuais provam que é possível. No futebol de 5, popularmente conhecido como futebol de cegos, jogadores ultrapassam as barreiras da deficiência e surpreendem muita gente. O futebol de 5, ele começou no Brasil, tem relatos que em 1950, 1960, em alguns institutos, né? Aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant, em Minas Gerais, também no Paraná. Na década de 80, começaram os campeonatos oficiais para deficientes visuais, como a Copa do Brasil, que era o campeonato brasileiro da época. Com eles, vieram as regras oficiais. São 2 tempos de 25 minutos, com intervalo de 10 minutos. Os 2 minutos finais de cada tempo são cronometrados, o resto do jogo é corrido. Mesmo sem a visão, alguns jogadores têm alguma percepção luminosa. É pedido para a torcida ficar em silêncio, né? Mas é difícil às vezes quando ele vai atacar, a torcida geralmente fica falando mesmo, fica atrapalhando, é normal. Uma das principais diferenças entre o futebol de 5 e o futebol convencional passa despercebida aos olhos: a bola. Com guizos em seu interior, a bola serve de orientação para os jogadores dentro de quadra. Por isso, é necessário silêncio durante a partida, pois com o som emitido pelos guizos, os jogadores podem identificar onde ela está, de onde ela vem e assim conduzi-la. Minha maior dificuldade foi com a adaptação, né? A gente tem que aprender tudo de novo, né? Questão de domínio, de condução de bola, noção de espaço, tudo muda, né? Mas a técnica continua a mesma. Né? Itamar também falou da importância do futebol em sua vida. Sim, hoje é como fonte de renda e no meu dia a dia me ajuda muito. O que eu faço hoje no futebol de 5, a noção de espaço, aprender a girar, os reflexos que a gente pega no futebol de 5, no meu dia a dia é sumário, é coisa de muita importância mesmo. Né? Uma coisa que vocês já devem ter percebido é que o goleiro não usa a venda, ele sim enxerga. A principal diferença que eu senti quando eu saí, porque eu tive experiência já jogando futebol, o convencional, foi essa da mecânica do movimento. É algo completamente diferente, que é só vendo o jogo ou estando no jogo para sentir. É bem difícil. Para não se chocar com o companheiro ou adversário, o jogador, toda vez que for na bola, tem que gritar "vou", senão é marcado uma infração. Mas para quem pensa que o treinamento é só aqui na quadra, está muito enganado. Antes de vir para cá, eles têm que suar muito. No Centro de Ciência e Reabilitação, os jogadores fazem testes físicos e fisiológicos. Eles ajudam a prevenir lesões e ter uma prescrição adequada para terem um melhor desempenho. A gente está avaliando esses atletas como parte de um projeto de pesquisa chamado Avaliação Fisiológica, Biomecânica, Nutricional e Bioquímica no Paradesporto. Novas descobertas para um melhor desempenho. Aqui são feitas avaliações como o teste cardiopulmonar de esforço, para identificar a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio. Além disso, são feitas análises de equilíbrio, postura, nível de força, estresse oxidativo e consumo alimentar dos atletas. E olha, os resultados impressionam. São surpreendentes e mostra como o efeito do exercício é positivo para a pessoa com deficiência física. Não só física, uma pessoa com deficiência como um todo. Então demonstra que através desses estímulos eles conseguem chegar a resultados muito semelhantes a pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. No final, todos saem ganhando. O técnico sabe até onde pode exigir de seu jogador em quadra e o atleta passa a ter um acompanhamento médico. Isso é só o começo, então não saia daí porque o Em Revista já volta.
Voltamos com a programação do Em Revista e hoje o assunto é inclusão. A Libras é a linguagem das pessoas com deficiência auditiva. Imagine se o mundo não tivesse som. Para muita gente, o silêncio faz parte da vida. Os deficientes auditivos sabem muito bem o que é isso. Mas apesar de não ouvirem e terem dificuldade de falar, a língua de sinais possibilita a relação deles com outras pessoas. A língua brasileira de sinais é conhecida como Libras e ajuda e muito a socializar as pessoas com comprometimento auditivo. É a comunicação. O surdo sinalizado, se você ficar oralizando para ele e ele não é sinalizado, a comunicação fica realmente comprometida. Se esse surdo só se comunica através da língua de sinais, a inclusão dele, que é tudo aquilo que nós desejamos, é que seja realmente real, de fato, ele precisa dessa língua. Apesar de ser adotado em escolas especializadas, existem muitos surdos no Brasil que não conhecem a língua de sinais. Um prejuízo para a vida deles. Difundir Libras vai criar acesso para esse aluno surdo, para esse indivíduo que é surdo, vai dar condições a ele de se comunicar, de interagir socialmente, interagir educacionalmente. Então, a questão da difusão é essencial, é importante, é fazer com que Libras realmente ocupe o espaço dela como segunda língua oficial do Brasil. Atualmente, a Libras é uma disciplina obrigatória para todos os cursos de licenciatura de uma instituição de ensino superior. As línguas de sinais não são apenas mímicas ou gestos soltos, elas apresentam sua própria estrutura gramatical e para se inserir nessa conversa não é tão simples assim. É preciso bastante atenção, alguns gestos podem ter sentidos diferentes. Além disso, o sentido de cada gesto pode mudar por um simples detalhe. Então a nossa porta, ela é o quê? Porta de correr. A apostila com ilustrações ajuda, mas praticar é a chave para aprender. Na Uniswan, um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico promove a inclusão social do deficiente auditivo nas rotinas educacionais, adaptando-os às situações. É o projeto Uniswan Inclusivo. Incluir vai além de recepcioná-los. Incluí-los significa adaptar, criar condições, acessibilidade para esses alunos dentro da instituição. Então, o NAP ele promove essa inclusão de forma justa e igualitária. O que é acessibilidade para você? Acessibilidade é acesso à internet, às redes sociais, essas coisas assim, que aqui na faculdade nós temos. Tudo aquilo que é de acesso a todas as pessoas. É uma facilidade maior de chegar a algum lugar. Dar acesso às pessoas com deficiência, para mim é isso. Acessibilidade é dar oportunidade à inclusão social. É trazer alguém que tem um portador de necessidades especiais a acessar toda a edificação sem ter nenhum tipo de obstáculo. Você provavelmente já deve ter visto lugares com acessibilidade, mas você sabe se eles realmente estão certos? Os ônibus, né? Você vê aquelas rampas, elas nunca funcionam para os cadeirantes, não é isso? Aqui no Rio de Janeiro, o que está faltando mais é acesso principalmente às pessoas que têm deficiência. De acordo com a Lei NBR 9050, todo projeto de instalação e construção deve seguir alguns critérios para facilitar o acesso. Como, por exemplo, rampas que ligam andares devem ter uma inclinação de 8 a 12 graus. Quando diferente disso, o deficiente deve ser acompanhado por um funcionário local. Apesar da rampa não estar plenamente adaptada, não ser o que a norma solicita, né, ela tem uma inclinação um pouco maior, mas mesmo assim tem acesso porque nossos funcionários estão aptos a levar esse aluno e buscá-lo na hora da saída. Detalhes como barras de segurança em banheiros, balcões de atendimento em altura diferenciada e pequenos desníveis no chão são os diferenciais para a inclusão do deficiente físico em qualquer ambiente. Todo cidadão tem o direito de ir e vir, mas para isso é preciso assegurar as condições para que aconteça com qualidade. Agora você já sabe. Alguns detalhes podem não ser importantes para você, mas para outros fazem toda a diferença. O
projeto Crescendo com Manguinhos busca desenvolver o empreendedorismo dos jovens na comunidade. Eles brincam, recortam, colam e, sem se dar conta, vão se tornando cidadãos conscientes. Colaboradores de uma instituição carioca se juntaram para promover o desenvolvimento de uma comunidade carente do Rio de Janeiro. É o projeto Crescendo com Manguinhos. O projeto Crescendo com Manguinhos é um dos projetos da Comissão Somar, que é uma comissão que surgiu em 2007 com a vontade de alguns colaboradores da unidade trabalhar com a comunidade. O projeto Crescendo com Manguinhos atende hoje 40 crianças anualmente, com atividades socioculturais, educação em saúde e educação ambiental. Aulas de capoeira, atividades esportivas, inclusão digital, oficinas de pintura e até uma biblioteca verde ajudam na aprendizagem das crianças. Durante 2 anos, elas são conduzidas a conhecer seus direitos e deveres, para se tornarem capazes de promover transformações sociais. A gente chega, né, ao projeto Crescendo com Manguinhos com uma proposta de trabalhar características empreendedoras nesses jovens de Manguinhos, né, nessas crianças de Manguinhos. Então o que a gente faz? A gente usa uma estratégia didática que chama-se Pedagogia Empreendedora dos Sonhos para trabalhar essas linhas de ação. Então a ideia é trabalhar a determinação, a ousadia e partindo do sonho. Não é? E mostrando para eles, não é o fato de morar numa comunidade que alguém tem o direito de dizer para vocês que vocês não têm sonhos. Ao fim desses 2 anos, antes dos jovens se desligarem do projeto, eles participam da oficina do empreendedor. Ela prepara os participantes para encarar o mercado de trabalho. Ana Carolina foi uma das beneficiadas pelo projeto e conta a importância dessa oficina. Foi aí que veio o amadurecimento mesmo, que a gente aprendeu bastante coisa, como se portar numa empresa, como falar, a gente aprendeu o que é ser um empreendedor. Ana Carolina já pensa no futuro e confessa que o projeto trouxe muitos aprendizados. Hoje eu faço pré-vestibular aqui na Fiocruz, tenho um sonho que eu vou realizar, né, que é fazer a minha faculdade de Biologia ou Enfermagem. Estou no 3º ano, né, e faço um técnico também. E trouxe que me fez pensar, né, que eu posso ir além, que eu posso me superar e que eu posso conseguir muitas coisas. Né? No próximo bloco, vamos falar sobre o autismo e também sobre a UNAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade. Não saia daí! Já ouviu falar sobre o autismo, mas pouco sabe sobre o tema. Por isso, nós fomos até um instituto especializado em tratar pessoas com autismo. Uma troca de olhares, um bate-papo casual ou uma simples mudança na rotina podem ser situações difíceis para algumas pessoas. O autismo é uma síndrome genética que afeta o desenvolvimento e a capacidade de socialização do portador com outras pessoas, até mesmo amigos e familiares. Dona Rose tem uma neta com autismo. Para ela, foi difícil colocar a neta Luísa na escola. Eu trabalhava, eu tive que pedir minha aposentadoria. Poderia estar até hoje, entendeu? Pedi minha aposentadoria porque ela era rejeitada em colégios. Mesmo apresentando laudo, foi difícil. Angélica é mãe de Larissa, também autista. Ela conta sobre o diagnóstico de sua filha. Eu descobri o diagnóstico da Larissa aos 13 anos de idade. Quando a família se mudou do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, Larissa começou a se isolar na escola. E a orientadora educacional lá me chamou para uma conversa e junto tinha uma neuro infantil. Foi quando foi diagnosticado. Como a família reagiu? Olha, a gente perde o chão, né? E ninguém espera por isso. Dona Aparecida descobriu que sua neta Jasmine tinha autismo há cerca de 2 anos.
Antigamente ela ficava mais parada, isolada num canto, tinha dificuldade de se relacionar com os coleguinhas na escola, a professora tinha que aproximar as crianças dela para poder ela interagir. O Dr. Caio Abujade, psiquiatra especialista em autismo, conta que a falta de conhecimento ainda leva muitas pessoas a pensarem que o autismo é um problema comportamental, como se o autista escolhesse viver daquela maneira. Ela é mimada, é muito você ouvir isso, que aquela criança é mimada, que aquela criança é mal educada, que os pais não dão limites para aquela criança, porque ela às vezes tem intensidade de reações muito fortes. Então ela fica feliz, ela grita de felicidade, ela fica triste, ela fica muito irritada, ela briga. E dá uma impressão para as pessoas leigas de que a criança é mal educada. Hoje em dia, famosos como Daryl Hannah, Bill Gates e Lionel Messi já foram diagnosticados com a síndrome. O autismo ele não gera só prejuízo no desenvolvimento, ele gera benefício também. E é muito interessante, alguns autistas ficaram até famosos porque esse conhecimento, essa capacidade diferenciada deles fez com que eles se tornassem pessoas que fizeram muito bem para a humanidade, na história da humanidade. Dr. Caio também explica que existem 2 passos para se tratar o autismo. O primeiro é trabalhar a inteligência para que o cérebro da criança chegue o mais próximo possível do desenvolvimento normal. O segundo é trabalhar o ambiente da própria criança. Se você reconhecer um atraso numa linguagem, se você reconhecer uma desatenção, se você reconhecer um quadro depressivo porque está tendo bullying na escola, tudo isso é importante você precocemente, quando você já tem o diagnóstico e quando você já está tratando, rapidamente você reconhece essas dificuldades e você impede com que outros problemas possam aparecer. No Rio de Janeiro, um instituto vai além do tratamento convencional. Para ajudar os pacientes a desenvolver suas capacidades de comunicação, são oferecidas atividades como teatro, arte, música, canto e capoeira. Luísa, Larissa e Jasmine não perdem as atividades. Eu faço aula de teatro com o tio Fabrício porque eu gosto de fazer algumas coisas com ele. E tenho muitos amigos que eu gosto de fazer. Brincar, e escrever, desenhar algumas coisas, só isso. Às vezes assim, me emociona assim, o que ela senta no sofá e conversa comigo assim, sabe, coisas que me surpreendem mesmo. Cada dia a gente aprende um pouquinho. Larissa também mudou. Hoje estuda teatro e já faz planos. Quer trabalhar com dublagem. Qual peça que você já fez? Adultério. Como é que é essa peça? Fala sobre diversas cenas, é uma peça com diversas cenas que tem os protagonistas, figurantes e narradores. E qual foi o seu papel? Bom, uma cena eu fiz um dos protagonistas e a outra cena eu fui a narradora. Nossa, Stefano, você sabe o que ele fez? Faz alguma ideia? Jasmine gosta de atividades bem diferentes. Eu faço dança corporal com a Silvana, vou ao desenho com a Gabi, vou com a psicóloga Tia Ana e logo vou fazer judô. Jasmine quer ser veterinária e nos deu uma verdadeira aula. E eu também sou apaixonada por animais. Meu sonho é ter uma Beagle de 2,5 metros e vou reabilitá-la na natureza. Ela não vai ser minha, vai pertencer à natureza e a Deus. Na realidade, reabilitar animais é o meu sonho, qualquer um. E também outro animal que eu quero ter de estimação, eu acho que esse é impossível de reabilitar, é uma água-viva chamada vespa do mar, a mais perigosa que tem, considerada do mundo e que vive na Austrália e um pouco perto da Ásia. A Universidade Aberta à Terceira Idade busca incluir os idosos. E para ver como funciona, eu mesma fui conhecer o projeto. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos últimos 10 anos, a expectativa de vida do brasileiro subiu de 71 para 74 anos. Atualmente, cerca de 23 milhões de pessoas no Brasil são idosos, o que equivale a 10% da população. Com o crescimento dessa geração, aumenta também a preocupação de incluir esse grupo na sociedade. Existem grupos que são excluídos socialmente. E o idoso, apesar de todo esse movimento, ainda é um grupo excluído socialmente, né? Então, o que o governo faz? Ele cria condições ou cria vantagens para que as empresas absorvam
as pessoas da terceira idade. Tem muito trabalho hoje que vem sendo feito por iniciativa do governo ou das empresas privadas para incluir o idoso no mercado de trabalho e na vida social. Com essa nova percepção sobre a terceira idade, muitos projetos que visam a inclusão social acabam surgindo. Em 2007, foi criado na Uniswan o Projeto Gerações, onde o foco era trabalhar com a terceira idade. Nós começamos com 2 idosos, o projeto foi crescendo. Em 2008, nós já tínhamos quase 100 idosos, né? E aí nós lançamos umas outras atividades. E quando foi em 2009, nós então lançamos a Universidade Aberta à Terceira Idade. A UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade, é um programa de inserção e integração social dos idosos. Entre as atividades oferecidas estão dança de salão, coral e fotografia. O nosso diferencial é preparar, né, esses idosos para que eles assumam esse processo de envelhecimento, né, com autonomia, né, com autoestima elevada, né, a inserção desses idosos na sociedade, né, trabalhar com esse exercício pleno de cidadania mesmo, né, e não só também essa parte também da inclusão dele, inserir ele no ambiente universitário também. Com o projeto acontecendo dentro de um ambiente acadêmico, os alunos também podem pôr em prática o que aprendem em sala de aula. É o caso da aluna de Educação Física, Bárbara Falcão, que dá aulas de dança e se orgulha da evolução dos seus alunos. Elas contam os acontecimentos da semana para mim. O professor da UNAT acaba sendo quase que um psicólogo. Os problemas da família, o que acontece no dia a dia, o que acontece no jornal, elas contam tudo. Eles estão mais alegres porque conversam, porque tem pessoas da mesma idade fazendo atividade física. Aí quando eles conseguem, né, fazer um passo é a superação. Aí ainda consigo, então é muito bom. Eu entrei aqui porque eu estava entrando um pouco de depressão, então isso me voltou outra vez a alegria de conviver com novas pessoas, poder participar, aprender muita coisa na informática, na dança, a aula de dança é uma alegria. A gente fica muito doméstica, cuidando de família e de repente você se sente uma pessoa mais valorizada, né? O Em Revista chegou ao fim. Mas se você quiser assistir esse e outros programas produzidos pelo Centro de TV da Uniswan, acesse o site tv.uniswan.edu.br. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!